Boa noite. Boa noite aí, gente. Sejam bem-vindos aí à nossa live. Boa noite, Silvia, tudo jóia? Boa noite aí, gente. Esperar o pessoal entrar um pouquinho aí. Hoje a gente vai fazer uma live bem bacana, vai estar super interessante aqui. Vai participar da live aqui comigo eu, né? A doutora Isabela, a doutora Cris Rosa, de São Paulo, e também a doutora Renatinha Costa, lá de Rio de Janeiro. Então aqui tá as três regiões, ó. Tá as duas regiões, quer dizer, ó. Tá Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná comigo, e a doutora Isabela, como boa mineirinha, aqui de Cascavel, Paraná comigo. Tá bom? Então, gente, vai estar uma live super bacana hoje. Olha a Mari aí, querida. Então, a Cris Suede também. Então, olha só, o tema da live vai estar super interessante. Nós vamos comentar um pouquinho hoje para vocês entenderem como existe a relação entre dente, corpo, mente e espírito, né? Então, a odontologia tradicional, ela sempre focou em só olhar o dente, como se não tivesse uma relação com o corpo. E também as outras áreas também, né, que não tem relação com a odontologia, nem com a mente, nem com o seu estado mental, nada. É tudo separado, como se nada tem conexão, certo? E hoje, aqui, tanto a doutora Isabela quanto a doutora Renatinha Costa vai mostrar para nós, vai ilustrar com um caso clínico para vocês, para mostrar que tá tudo interligado. Dente, problema com a psicologia do paciente, com o fígado inflamado, né, com inflamação do corpo como um todo. Então vai estar uma live super legal, tá? Para mostrar que tem sempre essa conexão. Dente, corpo, mente, espírito, tá bom? Então fiquem ligadas aí, que eu vou chamar elas aí, e vamos lá que vai estar um assunto bem legal, tá bom? Vamos lá então. Doutora Isabela primeiro. E depois da briga, né? Você já viu. Agora vamos chamar a doutora Cris Rosa, aqui também. Oi. Doutora Isabela. Oiê. Cris Rosa, também vamos chamar ela aqui agora. Oi, Cris. Olá! Aê, Cris, tudo Oi, casal jóia? lindo! Que saudade de vocês! Nós também, muita por sinal. Alegria estar fazendo essa live com vocês de novo. Fazia Maravilha. tempo. E sabe que os pacientes já estavam cobrando isso, viu? Ah, Porque a gente sempre traz informações interessantes, né? Diferentes do que se fala assim na odontologia, né? Então, é muito importante aprender sobre o corpo, sobre o que se passa dentro da gente, né? E essas correlações são mais que verdadeiras. A gente está aqui para trazer tudo isso para o pessoal, né, que tiver por aí. exatamente. Eu estava comentando aqui como introdução da live que tem toda essa ligação, né? Dente, corpo, mente, espírito. E tanto a doutora Isabela hoje como a doutora Renata, ela ainda não chegou aqui, a doutora Renata, vão mostrar um caso para ilustrar como isso tem tudo a ver, Tudo, né? sim. A condição dentária ligada com o psicológico, né? Com questão psicológica. Chamando a doutora Renata aí agora. Isso. Chegou. Oi, Daniela, tudo jóia? A todos que estão aí, sejam bem-vindos. Doutor Inclusive, Leonardo, Léo. Entrou aí, Renata? Deu certo? Deixa eu convidar aqui. Chamei de novo a doutora Renata aí. Agora está o quarteto formado aí, ó. Muito bom. quarteto fantástico. Boa noite. Estão me Ainda vendo, me ouvindo? Borrado. Será que tá invertido? Ué, o que houve? Eu acho que está invertida a câmera. É.
Quarteto Fantástico da Integrativa. Agora deu. Aí. Ei, agora sim. Agora o quarteto está Tudo bem? Saudade de Ó, vocês. todos Deixa eu aqui. falar isso, muita saudade. Isso Olha, mesmo. Então, vamos sair, então, Paraná, Valdomiro, São eu, Paulo, São Paulo, Minas, Renatinha, para mim tá nessa ordem, né? Renatinha, Rio de Janeiro e Isabela de Minas, né? Mas agora tá no Paraná também. Então tá Paranaense. reforçando o Paraná. Isabela agora representa dois estados. Exatamente, né? Minas Gerais e Paraná. Muito Então, bem. Então, é isso aí. É. Então, gente, vamos lá. Ó. Vamos começar o assunto aí que vai estar super legal. A doutora Renata Costa, esses dias, mostrou um caso clínico dela muito interessante que ela fez em associação com uma psicóloga, né? Então, é uma paciente de... Isso, até convidei ela para participar. Não sei se ela já entrou aí na live. Doutora Tatiana Hartz. Vamos, se ela não... Não sei se ela já não entrou. poderia ver um dia de chamar ela também para participar. Ainda não entrou aqui. Claro, vamos convidá-la. Mas qualquer coisa também, Renata, caso ela entrar para agregar aqui com o nosso conteúdo, de repente eu posso ficar junto com a Isabela e chamar ela depois também. Pode ser, vamos experimentar qualquer coisa. Perfeito. Tá bom? Se ela entrar, a gente convida ela. Tá? Vai ser legal Vai. esse bate-papo. Então, ó, Tem muito a acrescentar, né, com o tema da nossa live. Total. Então, eu estava comentando aqui, né? Agora, só para dar a última introduzida aqui no assunto, a gente que está chegando agora, que a doutora Renata e a doutora Isabela vão contar dois casos bem interessantes que tem total relação entre corpo, mente, espírito e dente também. Para mostrar para vocês que a odontologia está muito além de boca e de dente também. Esse caso vai ser maravilhoso. Quem das duas, então, quer começar? Exatamente. pode ser você. Então, vai lá, doutora Renata. Abra seu tema aí com tua paciente lá. Você pode ser? Conte detalhes. Então, o que é importante a gente fazer na... O que é importante, nós que viemos para essa área aí da biológica, a gente precisa ter muita sensibilidade, né? Porque quando a gente pega o paciente, a gente quer entender o porquê que aquilo ali começou. Então, a gente senta com o paciente e faz uma entrevista. Quem é, onde mora, com quem, no trabalho, quem são as pessoas que convivem com esse paciente. Porque a inflamação, gente, ela pode ser pelo ouvir, o que eu estou permitindo entrar no meu ouvido, o que eu estou permitindo ver, a visão inflama também, e esse meio contamina. Então, a gente tem que entender de onde que veio aquela inflamação e a gente vai montando o quebra-cabeça do paciente para poder solucionar o problema, né? E aí, nesse dia, eu conversando com o paciente sem botar ele na cadeira, eu percebi que estava ausente canino. E aquilo chamou minha atenção. Todos nós sabemos, né, nós cirurgiões, que o canino é um dente muito forte. E aí eu pensei, gente, tem algo além. Não pode ser apenas uma deficiência de vitamina. Por que esse canino foi embora? O incisivo, que é um dente menorzinho, uma raiz mais frágil, está na boca. Mas o canino não. E aí, no decorrer da anamnese, eu perguntei se tinha alguma emoção ali, né, guardada, se faltava liberar perdão para alguém. E aí, esse rapaz me contou que teve uma briga com o irmão na adolescência e o irmão saiu de casa. E até hoje não tinha mais contato desse irmão. Eu falei, pronto, tá explicado, né? Pra gente entender aquela emoção, o que causou aquela emoção. O nosso organismo é tão inteligente para não estourar, não explodir o fígado, que é um órgão essencial, vital para a nossa vida, né? Destruiu os caninos desse rapaz. E aí eu conversei isso com ele, expliquei a relação do canino com o fígado. E aí, quando a gente foi para o exame de sangue, os marcadores de inflamação do fígado estavam alterados. Conclusão,
sugeri que ele fizesse a consulta lá com a doutora Tatiana, e ele foi. Depois de 4 sessões, mais ou menos, pedimos novos exames. E aí esse marcador inflamatório do fígado já estava melhor, não estava mais tão alto. E por que é importante a gente trazer isso para o nosso público? Porque às vezes a gente guarda um sentimento, eu acho que cada um de nós aqui tem alguma coisa, alguma história. E para quê? Por quê? Né? Já passou, a gente precisa aprender a deixar ir. O passado não vai voltar mais, gente. Vamos liberar perdão, vamos relaxar, vamos meditar, para que a gente possa ter saúde. Exatamente. E aí, Isa, agora conta o teu. Os pensamentos ruminantes, né? Não pode existir. Isso é igual o próprio boi faz, né? Ele fica ali ruminando o capim e aquilo ali é igual a gente vai regurgitar de alguma forma, né? Tem que sair para fora, né? Qualquer sentimento que tenha esse conteúdo negativo. Exatamente. Então, gente, inclusive essa paciente, eu acho que ela estava aqui, né, amor? A Mari, uma querida. E ela é o seguinte, ela passa. Ela está aqui assistindo a gente? Então, eu acredito que ela estava aqui, que ela podia até estar falando um pouco, né, mais a respeito, e ela permite também. Mas vou falar um Manda o pouquinho aviãozinho para ela. Manda o aviãozinho para Ela ela. estava aqui, ela entrou. Manda aí, Valdomiro, para ela o aviãozinho. Já. Convida. Vai Ela contando entrar aí. de novo. Ela Isso. está aí. A Mari está aí na live. Eu acredito que ela tinha entrado. Ela é uma paciente que eu a conheci, que acabou virando amiga, que eu falo que minhas pacientes, todos eu começo a ter uma amizade, né? Porque a gente pega amor, eu falo que tem que ser, né? Dentista é confiança, né, gente? Quando a gente, eu falo que quando a gente confia a boca é o lugar mais íntimo do nosso corpo, né? Tudo ali, tudo tá na boca, né? E é onde você passa toda alimento, todo sentimento, toda a sua sensualidade está na boca. Enfim, é um mini corpo humano, né? Eu costumo dizer que tem veias, tem artérias, né? Tem tudo dentro da boca. E é algo muito íntimo. Então, quando alguém confia a nós, voltando para a cidade dela. Pertinho. Ela está aqui. Mari, nós vamos falar de você hoje. Ela é de Cafelândia. Cafelândia no estado de São Paulo? Não, aqui pertinho de Cascavel, dá 50 quilômetros. Tem Cafelândia aí também, porque aqui no estado de São Paulo tem também. Tem. Perto de Lins, por ali, acho que é, né? Isso mesmo, isso mesmo. Exatamente. E aí, ela pode confirmar que ela começou, né, com um tratamento e ela me procurou um tempo porque ela tinha feito alguns procedimentos estéticos, só que não foi exatamente os tratamentos estéticos, os procedimentos estéticos que desencadearam como que eu posso falar, uma desconfiguração na imagem dela, né? Ela ficou muito torta, travada. Ela disse que não se reconhecia, né? Quando olhava no espelho, ela ficou muito mal. Porém, antes, ela tinha passado por alguns problemas familiares, de ordem de luto também, com o pai dela, né? E alguns outros problemas, que foi o que eu falo que os procedimentos estéticos foi a gota d'água para aquilo ali explodir. É o que eu sempre falo. Às vezes as pessoas estão fazendo harmonização, estão injetando,
e o balão só está inflando, inflando, porque as pessoas estão inflamadas, gente, né? Então, não sabem da história pregressa dessa pessoa, não sabe do histórico, né, familiar, o que está acontecendo na vida daquela pessoa, e foi somente o gatilho. Tanto que ela culpava, não culpava o profissional, mas ela culpava que era o procedimento estético que ocasionou esse problema nela. E não foi, ela já estava com o barril cheio. Então, isso tudo a gente tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente nós, profissionais, que temos muito esse cuidado, muito esse zelo de identificar. Eu falo que na minha anamnese eu pergunto até como que é as fezes do paciente. Aí o pessoal fica, mas fezes? Por quê, doutora? Que é isso? Você quer ver? Eu falo, sim, gente, não tem problema. Pode mandar. Então, a gente faz uma anamnese muito minuciosa, né? Vê língua, unhas, as fezes, a urina. A língua me conta muito de você, me conta muito sobre os seus órgãos, né? E nela, o que aconteceu foi exatamente isso. Ela já estava passando por um processo emocional muito dolorido, né? Muito tóxico, e estava inflamada, e ela despertou muitas coisas que afetaram a fisionomia, né, dela, e ela ficou desconfigurada. E aí eu entrei, depois, eu e você, né, amor? Acho que foi depois de uns 5 meses, foi isso? Que ela fez primeiro a consulta com você Uhum. para alinhar a questão da posição Sistêmica, hormonal. Oi? a sistêmica, né, primeiro. Isso. Aí Uhum. depois ela veio até a mim, e aí nós usamos da terapia neural, né, para a gente conseguir desbloquear e liberar o fluxo e equilibrar o organismo dela, principalmente na face, que era a queixa, né, maior. E depois ela estava em tratamento, ela também foi para um tratamento interdisciplinar, né, que ela juntou a osteopatia junto com a fonoaudiologia, e, e aí ela conseguiu estar voltando, né, a ser quem era ela. Só que, na verdade, isso tudo fez ela ter um diagnóstico dela mesma e dela se conhecer, e eu falo graças a Deus dela se conhecer, porque ela é psicóloga também, então ela tem um discernimento muito grande, né, do que ela está sentindo, do que eu falo, e ela fala, é isso, sabe? Assim, a gente consegue analisarmos juntos o problema dela, e é muito legal isso, quando o paciente tem, né, dá esse feedback e a gente consegue ter essa sincronia, né, Uhum. na verdade. E aí ela aí passou por esse processo, ela foi muito bom, a fono para ela, foi muito bom também a osteopatia, né? E aí, juntamente, ela queria estar fazendo uma reabilitação também, oral, que ela queria, não que ela queria voltar ao que era antes. Ela até fala, eu não quero ser a Mari de antes, porque a de antes eu quero esquecer, eu, não só pelo que aconteceu na face dela, mas psicologicamente falando, ela não quer, ela queria abandonar aquela velha Mari, né? Ela brinca, e até hoje a gente está numa construção de uma nova mulher, e eu acho que isso é muito mais bacana. E aí, nesse tempo, ela teve gatilhos emocionais novamente, e ela teve um travamento novamente na face.
foi onde eu entrei agora esse mês, novamente, com a terapia neural intraoral, né? E vamos estar em tratamento aí com vários procedimentos de terapias, né? Integrativas complementares, vão entrar com a acupuntura também emocional, por isso a língua, muito importante, o estudo da língua, né? E também a questão dos dentes, né, gente? Porque dente está intimamente ligado com a nossa pineal, né? E tudo tem que estar muito redondinho, tudo que tem que estar muito bem resolvido para todos os profissionais conseguirem trabalhar de uma forma muito avançada e com resultados otimizados, né? E ela ontem falou, nossa, depois da terapia neural, meu Deus do céu, ela sentiu um travamento maior, e depois eu posso ver com ela se ela permite as fotos, né? Para mostrar aqui também. Talvez seria interessante ela junto, que ela travou muito o lado direito. E o lado direito, na medicina tradicional chinesa e na biológica também, a gente tem o direito como sendo representando o lado masculino e o esquerdo feminino. Não é isso, menino? Isso mesmo. É. O lado direito dela foi afetado porque também ela teve golpes emocionais relacionados a homens. E tem muitas pessoas que acham que isso é balela. Ai, mas que dente tem a ver? Gente, tem tudo a ver. Qualquer estresse crônico que você esteja passando, são 3 sinais que vocês vão ter, na verdade. Primeiro, queda de cabelo. Você está passando por um estresse oxidativo crônico, primeiro sinal, queda de cabelo. Segundo, unhas quebradiças. Terceiro, fratura dental, né? Ou qualquer disfunção de ATM também. Então, são 3 sinais que você tem que alertar e falar assim, não, está acontecendo alguma coisa, porque são válvulas de escape, né, do nosso corpo. E aí, nesse momento que a gente fez a terapia neural e intraoral, são alguns pontos que a gente recupere o desequilíbrio energético, né, e do sistema nervoso autônomo. A gente desbloqueia, na verdade. Ela mandou um áudio para mim, assim, super satisfeita e que eu até emocionei também. Nossa, eu nunca dormi tão bem essa noite. Eu já estou sentindo meu lado direito ter uma melhora significativa, que ela estava tensa, travada, até no sorriso ela não conseguia, e aí atrapalha todo mundo, né? Atrapalha a osteopata, atrapalha a fono, atrapalha quem está reabilitando, a dentista que está reabilitando, e agora, assim, está todo mundo feliz da vida, porque a gente conseguiu fazer um trabalho legal, né? E fazer um trabalho que constrói tudo, né? Constrói uma nova personalidade dela, uma nova pessoa, uma pessoa muito mais feliz, de bem com a vida, né? E que está entendendo tudo que o corpo dela está sentindo e que está mandando fazer, né? Para ela ficar bem. Então, assim, é maravilhoso, gente. Eu falo que a odontologia assim, me surpreende cada dia mais, porque cada dia mais a gente está à procura de aperfeiçoar, né? De fazer cursos, de atualizar, de trazer o melhor para os nossos pacientes, porque isso não tem preço. Depois eu vou mandar o áudio aí para vocês verem que ela, assim, nossa, como que pode, né? Algo que foi Deus que mandou mesmo você. Então, assim, é muito maravilhoso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí que está assistindo a gente, pode escrever aqui ou colocar ali na caixinha de perguntas também, onde tem aquele balãozinho com a interrogação, tá? Que daí a gente vai respondendo aí para vocês, tá bom? Então, tá bem legal o assunto aí, né? Então, foi demonstrado nesses casos aí a relação
da inflamação, com o canino ali que a doutora Renata contou, né, que teve a ligação com o fígado, né? Isso aí, então, tem até um gráfico que a gente acompanha, né, meninas? Sim. Que eles falam toda a relação dos dentes com os órgãos que ele afetam, segundo a medicina tradicional chinesa lá, né? Então, o canino que a doutora Renata comentou está ligado realmente ao fígado, né? Então, ela chegou a perder esse canino e o fígado dela tinha problemas. Né? E a terapia dela, doutora, quanto tempo que foi de terapia que ela fez? 4 sessões. Quanto tempo? Ainda está fazendo, tá? Mas o resultado no exame de sangue após 4 sessões já deu diferença. É o que a Isa comentou aí. Às vezes o paciente deixa transbordar. Não precisa esperar transbordar. Procura ajuda antes. Porque acaba perdendo os dentes para proteger um órgão essencial, Exatamente. né? Sim, eu também tive uma paciente há uns 15 dias que eu a recebi no consultório e também uma situação que agora, nesse novo aprendizado, na nossa nova pós, né, que estamos fazendo, os 4 estamos em nova pós-graduação, porque não dá para parar de estudar, né? Nunca. Exatamente. E, inclusive, por conta desse assunto de hoje da live, eu venho me interessando muito por esse lado que sempre me atraiu muito, não sei se pelo fato de eu ser pisciana, né? Esse lado mais de misticismo, uma coisa mais assim, correlacionar sentimentos, mas porque para mim isso sempre foi muito evidente, né? E aí nessa nova pós, então, que é de odontologia biológica e integrativa, eu estou aprendendo muito mais correlacionar, né, os dentes aos órgãos. E aí, há uns 15 dias, então, recebi uma paciente que eu acompanhei quando ela teve câncer e tudo mais, mas eu não entendia, não tinha esse entendimento, né, da correlação dente e algum órgão determinado. E aí eu tinha, então, recebido, né, no curso esse gráfico, né, mostra os dentes e os órgãos e tal. E naquele momento, quando a gente estava vendo o que estava acontecendo com alguns dentes dela, ou o histórico dela, que eu estava nessa revisão, eu puxei esse gráfico e falei, aqui tá dizendo que tem correlação com o pulmão e com o intestino grosso, esse dente, né, que você perdeu. E aí ela regalou os olhos, né, para mim, ela falou, mas Cris, foi onde eu tive meus cânceres. Olha só. Nós duas ficamos assim, né? Puxa, então, você vê como tem a ver, né? Eu, na época, não liguei uma coisa com a outra, né? Mas tem totalmente a ver, porque estamos todos conectados, né? E esse trabalho que a doutora Isabela falou agora, então, de fazer como é que fala? Terapia neural, que a Renatinha também já faz, eu ainda não aprendi, ainda não fiz, não tive essa aula ainda. Mas isso a gente pode ajudar muito o paciente, né? Porque é um resultado imediato, né? Claro que não é só isso, muitas vezes precisa, como a Renata falou, o paciente que foi lá para a terapia, ela encaminhou para a terapia, ele tratou aquele ponto, né? Aquela ferida que ele tinha, né, desde a adolescência, com relação ao irmão, né, porque a gente se automutila. Tudo depende, a nossa epigenética, né, que comanda tudo. Porque 5% das doenças, elas têm fundo de comportamento genético, mas é só 5%, né? 95% é epigenética. E a epigenética são as nossas percepções que influenciam o nosso comportamento interno. É toda a vibração que vai para o interno da célula. Né? E cada sentimento, ele tem uma frequência, né? Uma voltagem. Cada sentimento. Então, tem sentimentos que tem lá uma frequência alta, né? Outros são frequências baixas. E isso vai mudando o comportamento intracelular. E reflete na nossa saúde. Total, por
completo. Desde sempre, desde a vida intrauterina. A gente recebe da mãe o ambiente do bebê intrauterino, ele é um ambiente formado pela mãe, pelas emoções da mãe, que já passa para o filho. E quando nasce, sucessivamente, todos os medos dos pais vai formando, vai modelando, vai controlando essa epigenética da criança, né? Isso falando em questão psicossomática, espiritual, né? Qual a formação espiritual, religiosa. Não é sobre religião que a gente está falando, né? Mas são as sensações, as percepções dos sentimentos e como eles se manifestam dentro da gente. E isso tudo, assim, eu entendo que tem uma importância enorme na formação do indivíduo, né? E e a gente vai recebendo essas pessoas no consultório que não são um dente, né? Exatamente. O cara chega lá, ele não é um dente, ele não é uma boca. Exatamente. É aquilo que eu falei no início, né, Cris? É o meio, com quem esse paciente convive, o que ele permite entrar pelo ouvido, nariz, pelos olhos. Aquele cheiro. Sim, né? Exatamente. Às vezes a gente chega no ambiente e aquele cheiro, ou ele pode me trazer uma sensação boa ou uma sensação ruim. Isso que a aromaterapia, ela tem um efeito muito grande. Ela demora somente 22 segundos para chegar no cérebro, gente. A aromaterapia é tudo, né? Eu falo que, assim, é uma das melhores terapias que você pode também estar oferecendo. Quando você está, por exemplo, muito nervoso, né, ou assustado, o que você fala com a pessoa? Respira. Respira, calma, sabe? É básico. Sim. Isso assim. Sim. Mas às vezes a gente não correlaciona, né? O que é tão simples. A gente precisa estar com esse olhar, que nem agora há pouco aí eu vi que a Neuza colocou, que a gente identificou isso pela radiografia panorâmica dela. É uma paciente que eu atendo online, né? Olha só. E aí, pela radiografia panorâmica, eu pude ajudá-la a correlacionar o que está acontecendo com o fígado, que está sempre problemático, e o dente. Então, a gente precisa ter esse olhar, né, de correlacionar o paciente como um todo. Claro que a gente não vai tratar tudo, está fora da nossa alçada, mas a gente pode orientar esse paciente. Né? O importante é saber diagnosticar, né, e indicar, direcionar para o profissional para tratar essa questão, né? Mas o que é importante? Que se você tem essa visão integrativa, tem esse olhar, você tem esse poder de diagnosticar, você está com uma excelente ferramenta na mão. Às vezes o paciente tem um problema que você detecta pela boca, que ele nem sabe, às vezes, que tem no órgão, porque ainda não gerou sintoma. Mas nem a gente sabia, porque a gente não aprendeu isso na graduação. Sim, o dentista não aprende não isso. Aprende. O médico não aprende isso. O Tem médico não aprende. Porque a medicina, ela tem uma raiz de ciência física. Então, a medicina, tanto a medicina como a odontologia, elas estão muito desenvolvidas em solucionar problemas físicos. Exato. Né? Mas não o problema de formação da causa daquilo, correlacionar com o todo. Né? A integrativa é maravilhosa por isso, ela nos ensina isso. Né? Ela nos dá essa condição. Isso. Doutor Eduardo, a dentina exposta, né? Então, quer dizer, por que esse paciente perdeu a proteção do esmalte e essa dentina está exposta? Quem é que está travando essa pessoa de fazer o que ela quer? De repente, ela está submissa a alguém e não está fazendo o desejo dela. Se algum colega aí quiser incrementar, acrescentar alguma coisa, aí quer dizer... Mineral também, né? O desgaste do esmalte. Por que está tendo isso? É um bruxismo?
é uma raiva repreendida, né? Que vai aí, consequentemente, afetar o fígado, porque o sentimento de raiva, ele está ligado ao fígado, tanto que o Hulk, o incrível Hulk, ele é verde de quê? De raiva, né? Raiva. Então, e aí eu jogo para a harmonização, porque é esse tipo de harmonização que eu gosto. Por que que às vezes a gente fica com raiva assim? Quem é mãe brava, né? Às vezes fica brava com os filhos, forma as ruguinhas glabelares. Sim. Eu sou assim, viu? Isadora deve estar aí na live, ela sabe que eu sou brava. Chata, E a né? gente Nossa, vê muito, a maioria dos dentes que as pessoas perdem são os primeiros molares, exatamente. e porque ele é um pilar de sustentação de equilíbrio. E às vezes ele não aguenta. Não aguento. Então, quando a gente aperta muito, range, rumina, né, como vocês estavam falando agora há pouco, Sim. e vem aquele refluxo, às vezes, do estômago, até porque a digestão fica comprometida, fica tudo mais difícil. Então, ele vai, né, e tá claramente já correlacionado esse dente a estômago, né? Muitas Você vezes. Cris, a questão da pandemia, todas as pessoas perderam os molares ou tiveram fraturas. Quebraram, fraturas, muito, 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 muito. Momento de estresse e de decisão, os molares te dão decisão, Sim, entendeu? Você tinha confiança. Exatamente. Então, assim, houve muitas pessoas que quebraram os dentes, os molares, principalmente, né? Que tiveram fraturas, muitas fraturas, e que tinham que tratar essa disfunção de ATM. Por quê? Porque os molares estão ligados à nossa decisão, né? Ao nosso poder de decisão. E aí, como eu estava falando para vocês, eu correlaciono a harmonização integrativa, porque o fígado, por exemplo, a raiva está ligada às rugas glabelares. E aí, não adianta a gente fazer qualquer procedimento estético se não cuidar desse fígado que está doente. Então, pele é sentimento. Eu sempre falo isso. Pele é sentimento. E intestino, né? Está totalmente ligado. E por exemplo, a raiva, né? As rugas glabelares. Aqui, as olheiras significa o quê? O pulmão, uma estagnação. Né? Falta de oxigênio. Isso. Exato. Estagnação da sua energia. Respiração, né, Valdomiro? Respiração bucal, Respiração. Estagnação também, né, da energia, né? Gente, uma coisa é muito séria. Aqui, que a gente fala sobre medicina tradicional chinesa, é uma ciência, tá? É porque muitas pessoas... Milenar. Esoterismo. Não é nada de esoterismo. Aqui na ciência, gente. A medicina moderna, né? Como diz aqui no Rio, a antiguidade é posto, então eu fico com a medicina chinesa. A medicina atual que a gente conhece, ela só tem 200 anos, mais ou menos. Isso é exatamente. Alternativa. Isso sim é alternativa, né? Não a milenar, igual teve uma vez que até uma amiga minha falou assim, mas que comprovação é essa? Quantos anos que você acha de comprovação disso aí que você está falando? Aí eu falei assim, 1000 anos serve para você? Aí ela, é mesmo, né? Já ganhou a conta, né? Falei, pois é, então é bastante tempo, não é? Então isso aqui, gente, não é esoterismo, ai, que ela é assim, não. Que eu gosto dessas coisas, sim, eu amo, mas isso aí não está ligado, não, isso é ciência. O que a gente está falando aqui tem todo um fundamento, tem todo um embasamento. Então é muito bom. Ciência energética, né? Ciência energética. Poucas pessoas sabem, vou contar aqui para vocês, poucas pessoas sabem, mas quem é próximo a mim, antes de fazer odontologia, eu fiz biologia.
Não concluí, tá, gente? Não concluí a faculdade porque eu fazia licenciatura. E aí, na época de fazer plano de aula, ir para a escola da aula, eu fugi, tranquei a faculdade e fui para odonto. Então, eu amo a biologia, eu gosto demais. E assim, acho que nós quatro, não sei se a Isa é também, Nossa, ortodontista, a gente trabalha muito com respiração e onde, sem oxigênio não tem saúde certa. A gente precisa oxigenar toda a célula do corpo. A doença começa aí. Se tiver uma hipóxia, já era. Não tem nada Exato. que você não faça sem respirar. Nada. exatamente. Inclusive, uma respiração ruim compromete os esfíncteres, que são as válvulas que a gente Exato. tem. Válvula que separa um órgão do outro, válvula que tem válvulas cardíacas, que são várias válvulas cardíacas, né? Então, sem oxigênio, sem uma respiração correta, você não tem essas funções bem Otimizadas. concluídas, bem otimizadas. Exatamente, né? E o doutor, Deixa eu responder o doutor Eduardo. Doutor Eduardo, aparelho de metal, implante, amálgama, todos esses condutores aí é muito ruim para o nosso corpo. Condução fixa de ortodontia, no meu Mini consultório implante não. tu vai usar só por um tempo, né? Não é uma coisa permanente, né? Então usa por um tempo ali, Exatamente. tirando, tá tudo certo. Ó, tratamento, a gente tira esses metais da boca e eu trabalho com a contenção móvel, não faço metálica. E os implantes também. O ideal não é que seja de titânio. Paciente que quer fazer implante tem que desembolsar uma graninha aí, exatamente. né? Quem é implantologista aqui no grupo, gente? Bela. Só isso. Fala aí. Aí, É muito importante essa migração e conscientizar o paciente dessa questão, né? Porque eu falo, às vezes fala, doutora, mas eu não posso. Pois é, a Neuza falou ali, mas o meu é de titânio. Então, gente, tudo isso tem que ser analisado, você tem que ir no seu profissional, ver como que está o seu implante, o que isso está ocorrendo, né? Porque tem muitas pessoas que já têm os implantes há muitos anos e que eu não queria passar pelo desconforto de retirar, mas tudo isso tem que ser avaliado. Como que está a sua vitamina D, né? Como que está a sua testosterona? Como que está todo o seu corpo para a gente diminuir, né, essas ações que podem causar os metais. Você faz uma desparasitação, você faz uma depuração de metais no seu corpo? Como que é? O que por exemplo, em alguns pacientes que não podem ainda estar fazendo o de zircônia, que é o ideal, né, o implante cerâmico, eu sempre falo, vamos fazer uma depuração, vamos usar aí do ozônio, do PRF. Então, assim, eu cerco de tudo que eu posso, de todos os recursos, para otimizar aquele tratamento, né? Para o titânio ser o menos agravante. Isso. Não, né? Assim, a menor. Que ter o controle, né? O controle do sistêmico do paciente, né, Isa? E Que ver as queixas, o que está acontecendo, se aquilo está influenciando, que a gente não está conseguindo realmente controlar, né? Qual o efeito que isso está trazendo para o paciente. né? Gente, uma dica eu dou para vocês que estão aí na live, prestem bem atenção. Algum problema que não está sendo resolvido, vai na sua boca. É o seu dente que está com problema, tá? Qualquer dor que você esteja passando, vá à sua boca que está ali. Médico, né, que a medicina não resolveu, vai para a boca. Exatamente. Dermatite atópica, vai na boca e identifica aí qual é o dente que está causando isso. Exatamente. Muitas vezes precisa buscar um profissional
da odontologia que tenha esse entendimento também, porque não é, muitas vezes Sim. não tem esse olhar, assim, não consegue ajudar tanto o paciente. É uma verdade isso, né? Biocompatível não significa que é saudável. O titânio ele é saudável. biocompatível, mas a zircônia ela tem maior afinidade ao osso, entendeu? O titânio, ele não é titânio puro também, ele tem uma liga, tem níquel na liga. Muitas pessoas são alérgicas a níquel, né? Então, fica sempre liberando, formando ali uma corrente galvânica. Fica, às vezes, de pouquinho em pouquinho, sabe aquele veneninho que vai sendo liberado? Tem pessoas que são mais sensíveis que outras. Exatamente. Então, Exatamente. Exatamente. Né? A zircônia, ela tem uma maior afinidade, né? Não é que seja... o titânio é biocompatível. Nunca vai ser melhor que o dente natural, nenhum, óbvio, né? Não, é igual eu falo, se o dente da gente, que é natural, que Deus fez, aquele criador perfeito, já quebra, né? Imagina implante ou, né, qualquer outro material. Canal, né? Sim. Gente, tem uma Então, pergunta aqui. Desculpa, pode terminar. Então, assim, eu tento cercar de todas as possibilidades para aquele paciente, né? Tem um outro caso também de uma menina, de uma moça que eu fiz o implante e ela já ia estar perdendo o implante. E aí a gente fez uma manobra simples, que foi, eu perguntei para ela, você está tomando anticoncepcional? Uma menina de 23 anos, gente, e já ia perder o implante. Não é, amor? Você lembra desse caso, Lembro, né? claro que eu lembro. E aí eu falei, você toma anticoncepcional? Então, por favor, você vai parar com seu anticoncepcional, que você está tendo uma menopausa forçada. Ou seja, você não vai ter osso aqui. Eu fiz o implante em você e você não vai conseguir osso integrar. Por quê? A vitamina D dela, gente, lá embaixo, e ainda tomando anticoncepcional. Aí, assim, o circo estava já armado para não ter, né? Não ter osteointegração. Exato. Daí, fui acompanhando e eu vou mostrar o último raio-x dela para vocês, numa próxima live. E aí ela fez, durante um ano, parou de tomar anticoncepcional. A gente fez uma manobra simples, que ela não podia estar fazendo a reposição hormonal, né? Não estava no acesso dela. E aí ela começou com a vitamina D, né? Junto com a K2 e a vitamina A. Gente, olha só, uma manobra simples. Tá lá, já coloquei a prótese sobre o implante da menina. Então, assim, são coisas que a gente tem que trazer o paciente para a gente, né? Tem que trazer o paciente para ler ele de verdade. Não, deixa eu ver, eu estou interessado na sua saúde. E a saúde, ela começa pela boca, né? E tem muitas linhas, né, de tratamento. Muitas linhas de tratamento. E também a gente tem que tentar entender o que pode funcionar melhor para aquele paciente. E hoje tem vários aparelhos também que a gente pode utilizar de bioquântica, né, que a gente pode utilizar para chegar nessa resposta que muitas vezes é tão, como que a gente pode falar, é tão sutil, né? E é tão sensível, né? Porque é energético, né? E eu falo que bom que os pacientes nos encontram. Porque a gente está ali, ó, o tempo todo estudando, querendo trazer, tem um hype que te ajuda muito, né, nessa questão na questão da remoção do amálgama, né? Se não tiver o hype para você fazer a remoção, e muitas pessoas aí, até profissionais, né, infelizmente, da nossa área, criticando, falando que a remoção de amálgama, para que toda aquela paramentação que fica igual um astronauta? Gente, eu quero proteger o meu paciente, eu quero me proteger também. De pessoas que não estão estudando, infelizmente, né? E tá ali
apontando o dedo, criticando, porque é mais fácil, né, criticar o profissional que está atualizando, que está sabendo o que é ciência, né, o que é essa atualização da odontologia biológica. Precisa, sim, o mercúrio, gente, ele está intimamente ligado a doenças neurológicas, afeta o seu cérebro. Ah, mas já é muito tempo. Aí, ó, já ia perguntar se ainda utilizam amálgama. Não. Nossa, eu já abandonei a amálgama há muitos anos. Eu acho que nem mais imposto de saúde deve usar. Acho que isso Agora foi saiu de vez já, né? Já Foi proibido, É né? proibido Foi já. proibido. Tá, né? porque Exatamente. é comprovado. uma pergunta, gente. Tratamento endodôntico com ozonioterapia, sim. Com todos os instrumentos rotatórios, né? Com toda essa detoxificação do corpo também, depuração, a gente usa de clorela, vários outros, Filantes, né? cúrcuma, né? Então, assim, todo um protocolo, Zeólita. tem todo um protocolo para fazer a endodontia, né? De maneira adequada, né? Que nem a gente estava comentando aqui, endodontia, se você precisar fazer, faz. O dente está bom, está inteiro, para que você vai arrancar, botar um implante? Chá Né? de Na coentro, minha de boca, coentro, dependendo, eu prefiro né, manter o Nilza? dente. Entro, mas tem que ter cuidado com quem tem amálgama na boca. exatamente. Eu tenho uma pergunta aqui que está na caixinha. A Nalu falou que se for com segurança, melhor ficar com a amálgama do que retirar de qualquer maneira. E vai se programando para retirar. Não retire de qualquer maneira, mas vai se programando, porque vai liberando doses homeopáticas para o seu cérebro, e aí algum problema que você está sentindo pode ser correlacionado ao mercúrio, né? Que não sai do corpo. Não sai. Tem uma Só se pergunta fizer aqui, o tratamento de quelação, né? tem uma pergunta aqui na caixinha. Há mais de um ano, meu dentista abriu meu molar inferior direito 2 vezes e depois fez canal. Até hoje está dolorido. Ele tira a radiografia e diz que não é nada. Vocês acham que pode estar infeccionado? Sei que precisam de mais detalhes, mas acham que perdi o dente de vez? Pode ser, porque, gente, não é normal sentir dor, viu? O dente, Tem que olhar o dente, molar, vertebral, coração. Qual é o outro sintoma, além da dor local, você está sentindo? Para a gente diagnóstico. Qualquer dor na coluna, né? Pode ser. é porque dente, ele não tem só aqueles principais canais e aqueles nervos que passam por ali, né? Ele tem microcanais. É muito difícil você tratar e deixar séptico a região, né? Então, esses tratamentos hoje com ozônio, tudo pode melhorar muito o resultado, né? E como o doutor Eduardo comentou, pode ser uma trinca também, às vezes. Pode ser sim, pode ser. Né? Tem que Mas examinar. a tomografia é melhor do que a radiografia para avaliar, né? Sim. Mas tem que ver com o seu clínico. Na radiografia a gente não consegue ver fratura, então tem que ser a tomo mesmo. Exatamente. Então, fratura, ver se tem algum outro sintoma relacionado a esse dente. Bem isso. E aí, Gente, 55 minutos. Tá acabando essa live, gente. Vamos falar uma coisa? O que vocês querem que a gente fale numa outra live? Vocês estão gostando? Tá legal aí, ó, o assunto. Isso, doutor Eduardo, isso mesmo. Bem isso. Doutor Eduardo, ó, participar com a gente, hein? Vamos combinar isso aí, hein? Exato. Ó, gente, se tiver algum... Doutor... Ó o Nelsinho chegando. Saudade. Nelson. Então, Gisele. Gente,
A gente trabalha corpo, mente e espírito. Quem tiver alguma dúvida, quiser saber mais, escreve aqui para a gente poder trazer o assunto para vocês. Que é uma novidade ainda, né? Poucas pessoas sabem. Exatamente. A odontologia tá indo para um caminho muito amplo, gente, né? Não pode mais ficar só limitado a dentes, a odontologia do século XX aí não. Já é século XXI, hoje a odontologia já trabalha com hormônios, com biológica, né? Materiais mais assim, fora Bioquântica, energia, né? frequenciais. Então tem muita gama já de tratamentos, acupuntura também, né? Harmonização sem agulha, lifting temporal, Terapia. botox, Exato. tudo hoje já, Eu odontologia, né? Até a harmonização, que é novo, né, que é a nova especialidade da odontologia, eu já fiz o caminho inverso. Quando as pessoas falavam assim, eu quero preencher, eu quero full face, né? Quando falava full face, eu espantava, assim, eu falava, gente, mas não é por aí o caminho, né? Obrigada, Carol, sou linda. Eu falava, não é por aí o caminho, para que encher, para que inflar tanto o paciente, se esse paciente estiver inflamado, Nossa, que tá a hemoglobina glicada dessa pessoa que faz um bioestimulador. aí que faz a melhor, como é que é? Demonização facial. Exatamente. Né? Aí a pessoa ingere muito açúcar, senão a pele dela vai ficar toda craquelada, principalmente na área dos olhos, porque não tem circulação, diminui a circulação sanguínea, né, a glicose alta no sangue, e aí não tem estimulação de colágeno. Aí eu olhava, eu me sentia um peixe fora d'água nos congressos. Falava, ai, do céu, por quê? Por que eu tô assim? E agora veio a Se tiver plaquetas, não tem uma boa cicatrização, não tem fibroblastos. E outra. Não tem saúde mitocondrial. O que eu acho assim, fala. A vacina também, né, gente? Que infelizmente vai inflamar todo mundo aí, e pessoal fazendo preenchedor e riscos e mais riscos. Quando a gente né? fala de vacina, não é só vacina também, medicamentos. Muitas vezes as pessoas estão tomando muitos medicamentos desnecessariamente. Porque tem um sintoma, ninguém busca a causa e dá um remedinho, aquilo tapeia o problema no momento, né? Joga para baixo do tapete. Daí começa a ter dor em outro lugar, vai lá e toma remédio para outra coisa, para efeitos adversos. E assim vai se entupindo de remédio. E isso tudo é tóxico. Uma coisa que eu acho importante. Tá mutante aí, né? Destruindo todas as outras. Tem isso, né? Então, o que eu vejo assim, hoje em dia? Então, geralmente é assim que funciona. Quando o paciente procura um profissional de saúde com a queixa de cunho, assim, doença, por exemplo, geralmente ele deixa a critério do próprio profissional indicar o tratamento adequado, certo? Agora, quando a queixa dele é de cunho estético, por exemplo, não é porque o paciente quer fazer, você tem que ir lá e fazer porque o cunho é estético. Você também tem que ter esse centro de responsabilidade de entender se às vezes aquele procedimento é o adequado para o teu paciente, mesmo que a busca não seja uma doença, né? Exato. Então, o profissional também tem que ter esse feeling para saber identificar se vai ser bom aquele procedimento. Não basta ele só querer. Né? Bom, gente, isso é muito real, porque o nosso tema da live é sobre isso, e eu vou falar uma coisa muito séria. Tem muitas mulheres que às vezes procuram, né, muito no consultório, o preenchimento labial. Eu quero bocão, Isabela, eu quero ficar com a boca enorme, que não sei o que. Eu falei, vocês estão no lugar errado. Adoro. E outra coisa, como que tá seu casamento? Essa mulher, gente, talvez está querendo ser beijada, está querendo ser desejada.
ela não está querendo um bocão. Ela talvez quer um bocão porque a boca, ela exprime toda a sensualidade da mulher, né? E nessa harmonização integrativa que eu faço, a gente consegue identificar, principalmente essa região inferior, quando o queixo é muito retratadinho, assim, celulíticozinho, é uma pessoa mais retraída, que teve um problema. Aí você tem que fechar tudo, né? Todo o tratamento. É uma pessoa que teve uma educação mais rígida com o pai, e aí fica tensa nessa, né? Que aqui o queixo e a boca, ela exprime o órgão genital feminino, né? E aí, às vezes essa pessoa não quer um bocão, ela quer ser beijada pelo marido, tá passando por um problema no casamento, né? E aí? Aí eu vou, preencho, chega lá, o marido fala, o que é isso? Nem percebe às vezes. Não. Ou reprova. A maioria das vezes ele reprova. Eu vou fazer, essa mulher vai me matar. Então, assim, ter esse senso, né? Que hoje as pessoas estão tendo mais essa sensibilidade. Às vezes o problema dela não é a harmonização, é um psicólogo, sabe? É uma terapia, não é lá no consultório local dela. E hoje eu vejo as pessoas querendo injetar de qualquer jeito, querendo fazer um preenchimento, pensando só nisso aqui. E cadê, gente, aquela conversa com o paciente antes, né? Qual é a sua dor realmente? O que está passando? Às vezes algo que você pode conversar e ela sai feliz da vida, né? Sem procedimento nenhum. Ganha o marido, ganha eu, ganha todo mundo, né? Então, é a sensibilidade que as pessoas elas precisam ter, né? Como profissionais. E eu acho que nós estamos a cada dia mais atualizando, né? Aperfeiçoando. Eu já fiz muitos cursos na área de gestão, de planejamento diagnóstico também, essa parte toda. E sempre ouvi o seguinte, que a gente tem que saber ouvir. Na verdade, de certa forma, é isso. Mas se você não souber perguntar, você não terá o ouvir. Exato. Então, isso, né? E isso é muito importante. A gente precisa saber fazer a pergunta, porque às vezes o paciente nunca pensou naquilo, nunca parou para pensar, né? Exato. E a gente, com o olhar de fora, às vezes eu peço licença para o paciente. Olha, eu vou entrar num assunto com você, né? Me dá licença. E se eu estiver falando a maior asneira, você pode me cortar na hora, ok? Eu vou entender e vou respeitar. Mas é possível que isso tenha alguma relação assim com isso ou aquilo. Então, você ajuda o paciente a refletir. Na hora, eu já tive paciente que na hora rejeitou. Rejeitou e falei... porque a reação primeira da gente é a negação. É a aversão. Você tocou num ponto ali que, né? Machuca. E de repente, dali uns dias... Quantas vezes já me aconteceu isso de receber mensagem do paciente? Assim como já aconteceu, claro, também do paciente naquele momento também chorar, né? De repente tocou ali a ferida dele, a gente tentar ajudar ou encaminhar o paciente para, né? Mas muitos depois virem agradecer, falar, às vezes até passa um tempo, sabe? Fala, você sabe que aquilo que você me falou me ajudou muito, eu consegui ver isso, eu fui atrás daquilo, enfim, né? O e resolver. Né? Acolhida, na verdade está faltando acolhida, que é o que na igreja faz, né, gente? É o que, né, em qualquer lugar, aqui eu fui muito bem acolhida, e isso deixa o coração da gente quentinho. Sim. Né? Você é uma querida. Esse casal lindo que formou graças a todo esse estudo da odontologia. Exatamente. A minha amizade com a Renatinha, que nasceu de um encontro no corredor de um curso, que a gente se topou ali, trocamos 2 palavras.
Identificou. Amiga, é, sabe? É muito, é de alma, é uma coisa muito legal. Bom demais. Irmã de Eu falo, alma, né, Renatinha? não são os opostos que se atraem, é os afins que se atraem, né, gente? Isso mesmo. Exatamente. E aqui estamos nós. E é isso, né, gente? Olha, mandem pra gente ideias para a próxima live do que vocês gostariam de ouvir, né? E A gente já está estourando, não tá, Valdo? deu já 1h07. O corpo fala, aprendam a observar o corpo de vocês. É isso aí. Boa. Achar a causa não é fácil, viu? Mas a causa, a solução está na causa de tudo, não está no sintoma, né? Sim. Não adianta mascarar o corpo. Deus não une Bem isso aí, Ele une Cidinha. É bem de isso daí. propósitos. É Isso mesmo. Bem isso daí. Cidinha querida, ó. Saudade. Eu falo- Cidinha, Fechou sumiu. de coração. A gente assim tem esse discernimento, né, de estar vendo o paciente como um todo, e eu sempre brinco que o Val é o doutor causa e eu sou o doutor efeito, porque o paciente ele tem que estar totalmente modulado, ele tem que estar com os níveis séricos adequados, hormonais, né, de vitaminas e minerais, para eu poder atender. Então, assim, o trabalho dele é muito importante para mim, assim como de todos nós, né, assim, juntos, formam uma grande equipe, formam e quem ganha com isso é o paciente, né, não somos, né, não somos tão nós, são vocês mesmo, né? E depende do problema, às vezes tem várias causas também, não uma causa única, né? Sim. Isso mesmo. Então o ser humano é muito Valdo, complexo para ser simples. Oi? Valdo. Faz a nossa foto e Vamos salva lá, a com live. certeza. Só desativar os comentários um pouquinho, peraí. Desativar comentários, vamos lá. Então Cortei vamos os lá. cabelos estão curtos, estou puxando, mas não vem. Vamos lá. 1, 2, 3. Também. Isso. 1, 2, 3 e já. Vou colocar no nosso grupo lá daí, tá, meninas? Vou reativar aqui. Nossa, tá. gente, adorei essa live com vocês. Também. Nossa, Maravilhosa. Gostoso, rapidinho. Né? 1h10. E que foi? Com chips, gostoso, igual carioca. Live gostosa. Gente, então um beijo para todos. Beijo. Obrigado a todos aqui pela presença, o tempo de vocês, tá? Sempre se vocês quiserem algum tema diferente que a gente fale, chama no direct lá. A gente é super acessível aí e a gente vai tentar atender vocês sempre aí, tá bom? Isso aí. Dúvida que às vezes não perguntaram aqui, pode chamar depois também, tá? A gente vai experimentar fazer toda semana. Vamos ver. Isso aí. Tá bom? Beijo, gente. Beijo pra vocês, gente. Obrigada. Até a próxima. Vou deixar salvo, Tchau, tá? até. Tá. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, tchau.